Boa noite! Hoje a gente vai falar sobre ansiedade e as avaliações na escola e no ambiente de trabalho. Meu nome é Luísa, sou psicóloga. Semanalmente eu faço essas lives com algum tema relacionado à ansiedade. E hoje, em virtude do final do ano, uma época que vai chegando muito perto, principalmente de vestibulares, Enem, ainda que a gente tenha o adiamento dessas provas, mas pensando nesse contexto, hoje é o nosso tema. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do meu conhecimento junto com a interação de vocês, é sempre muito agradável. Pessoal que estiver chegando, sejam boa noite, Espaço Lince, quanto tempo, sejam muito bem-vindos. E reforçando aqui para quem está entrando agora, hoje a gente vai falar sobre ansiedade e as avaliações, como que a gente lida, por que às vezes é tão difícil lidar com véspera de provas, véspera de apresentações, quanto que isso que impacta na nossa vida em relação a essas avaliações. Vou dar aqui alguns comandos importantes para essa live. Primeiro comando do comentar, que é um espaço aberto para vocês mandarem perguntas, dúvidas, comentários, eles são sempre muito bem-vindos e melhoram ainda mais a nossa live. A nossa interação é disso que ela é feita e por isso que eu estou aqui toda semana. O outro é o aviãozinho que está por aqui embaixo também, que ele serve para você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Então, se você lembrou agora de algum amigo ou de algum conhecido que tem uma ansiedade mais intensa, mais aflorada nas vésperas das provas ou de apresentações, que não deixam de ser um tipo de avaliação, manda esse conteúdo para ela, marca ela aqui, envia para ela, para que ela possa saber um pouco mais do que a gente vai conversar aqui hoje e como que isso pode ajudar ela nessas situações. E por último, o coraçãozinho. Aqui em um dos ladinhos, ainda embaixo, tem um coração que quanto mais vezes ele é acionado, mais vai aumentando o alcance de pessoas que vão tendo contato, vão sendo notificados sobre essa live. E quanto mais gente, melhor, porque mais visibilidade, mais crescimento, mais interação. Então, esses são os avisos importantes sobre o funcionamento dessa live. Quem estiver chegando, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade e as avaliações. Começando aqui, a gente precisa entender por que às vezes, as avaliações geram tanto medo, gera tanta preocupação. Em muitos casos, a gente sabe que saber que está sendo avaliado gera um certo medo, gera um certo receio pela exposição, que a gente se expõe. Aqui também não deixa de ser uma exposição, as pessoas começam a me ver e eu não sei o que elas vão achar. Eu não sei o que elas vão falar, eu não sei que tipo de julgamento elas vão ter sobre mim. E, além disso, eu não sei como é que vai ser a minha performance nessa exposição, nessa apresentação, nessa avaliação, que agora a gente está falando um pouco mais da avaliação oral, por exemplo, mas daqui a pouco eu falo das avaliações escritas. Eu não sei como é que vai ser o meu desempenho. Então, eu tenho muito medo de repente, gaguejar, esquecer o que eu vou falar, não ter assunto, não saber como reagir a alguma situação inesperada. E pensar em todos esses cenários gera muita preocupação. E a gente já sabe que as preocupações geram as ansiedades. A ansiedade, no caso. A gente se preocupa tanto com como é que vai ser, o que vai acontecer, e se eu gaguejar, e se eu esquecer, e se eu não souber responder uma pergunta, e se eu travar, como é que eu vou reagir? Como é que vai ser? Que cenário vai ser esse? Como é que eu vou conseguir lidar com isso que a gente vai entender que é uma ameaça? Por isso, gera tanto nervosismo, gera tanto medo e ansiedade, porque a gente fica muito preso a essas preocupações, a essas questões que podem vir a acontecer. É bem verdade que quando a gente se preocupa, antes de algo de fato acontecer, a gente está tentando nos preparar, nos acalmar a nós mesmos para saber, se você gaguejar, você respira fundo, você bebe uma água, você pede um tempo na apresentação. Se você esquecer, você tenta dar uma volta, você tenta olhar para alguém, ou você tenta disfarçar e olhar para um roteiro, alguma coisa do tipo. Então, a gente vai buscar essas alternativas
para que a gente consiga saber o que de fato fazer se essa situação acontecer. E a gente às vezes fica tão preso nas possibilidades que as preocupações são cada vez maiores. E quanto mais próximo do evento, parece que mais alternativas vão aparecendo. E se aquela blusa que eu quero usar não estiver disponível por algum motivo? E se eu não conseguir almoçar bem no dia? E se eu tiver muito sono? Se eu não conseguir dormir num dia antes? Como é que vai estar a minha disposição? Como é que vai estar a minha energia para essa apresentação? Então, vão surgindo novas situações. Agora aqui em Brasília, por exemplo, de onde estou falando, começou a época da chuva. E se estiver chovendo no caminho que eu estiver indo? Vou ter que fazer uma volta, vou ter que ver um outro caminho, uma outra rota alternativa. Isso pode levar mais tempo, pode fazer com que eu fique mais estressada. Como é que vai ser se isso de fato acontecer? Como que eu vou lidar com essa situação? Então, eu estou levantando aqui alguns tipos de pensamentos, algumas questões que podem vir a ser, sim, muito constantes na prévia, no pré-apresentação, na pré-avaliação. Com a avaliação escrita, não tende a ser muito diferente do que eu já estou citando até aqui. A avaliação escrita eu posso entender que são as próprias provas escolares, vestibular, Enem, aqui em Brasília a gente fala também do PAS, ou até em avaliações profissionais, que às vezes a gente precisa fazer um processo seletivo e envolve algumas provas, alguns testes, e todo esse cenário, mais uma vez, de exposição, de avaliação, pode sim gerar ansiedade devido às preocupações que a gente pode vir a ter e estar nesse cenário. Estão me avaliando, estão olhando para mim e como que vai ser o meu desempenho diante da situação. Quem está comigo até aqui, tá fazendo sentido? Tem alguma dúvida? Algo que queira acrescentar? E tem mais um ponto importante aqui que eu preciso acrescentar a esse cenário que a gente tá... Obrigada. Que a gente tá pintando, né? Que eu tô sinalizando. Que vai chegando algumas avaliações, por exemplo, os vestibulares, Enem, PAS, e também pensando no âmbito profissional, que pode vir a ter um dia de uma apresentação que é muito importante, que pode ser falar de um novo projeto, falar de um novo programa que vai ser implementado, isso vai te dar ainda mais visibilidade. Esse cenário, além das preocupações que ele pode trazer também muita cobrança, porque eu tenho que ir bem, eu preciso dar o meu melhor, e não há possibilidade de não dar certo, apesar de que a gente ainda saiba que esse cenário pode sim acontecer, só que volta para as nossas preocupações. E essa cobrança para as pessoas que têm um perfil com um pouco mais de ansiedade, elas tendem a ser ainda maiores, porque é como se eu precisasse ser muito bom. As pessoas com ansiedade tendem a ter esse perfil de uma autocobrança muito forte. Então, eu tenho que ir muito bem, e às vezes o muito bem é muito mais do que o muito bem. É arrasar, é chegar na perfeição, é ter um desempenho realmente acima. Só que muitas vezes eles podem não estar sabendo ou podem achar que esse desempenho não é suficiente. Por mais que seja muito bom, por mais que as pessoas elogiem, parece que falta alguma coisa. Que aí a gente precisa analisar dentro do processo terapêutico que falta é essa, mas que eu já vou adiantando que é muito comum de acontecer em pessoas que têm esse perfil de ansiedade. Essa cobrança passa a ser um fator psicológico muito forte para esses cenários de avaliação, porque eu preciso ir bem. Não, assim, eu sei que eu posso gaguejar, mas eu não posso gaguejar. Eu sei que existe essa possibilidade, eu preciso considerar que ela existe, mas assumir que isso pode acontecer comigo não dá, que entra no aspecto da autocobrança. E ele tende a ser muito forte porque entra num cenário de perfeição, entra num cenário de não poder ter erros. As pessoas com perfil de ansiedade, elas têm dificuldade de assumir os erros, de assumir que elas podem vir a ter alguns erros, de que elas podem errar, elas não conseguem assumir. Dá a impressão de que o erro é algo
de fato errado, mas que é inadmissível. As outras pessoas podem errar, isso faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento delas, do meu não. É bem delicado, porque a gente pode perceber e pode aceitar que dentro das caminhadas, dos objetivos, se a gente está falando de uma prova, né, que é o meu foco maior aqui hoje, se a gente sabe que de repente, pensando por exemplo nas provas de concurso, a gente às vezes sabe com uma certa antecedência quanto vai ser a prova. Nem sempre a gente fica sabendo que a prova é amanhã, como pode acontecer provas surpresas dentro do ambiente acadêmico. Mas nesse ambiente de concurso, muitas vezes a gente sabe quando é a data, né? É daqui a 2 meses, é daqui a 1 mês. E a gente se prepara para isso. E é muito comum a gente vir a traçar objetivos, assim como em qualquer cenário de avaliação, qualquer cenário de exposição. O que eu preciso ter para conseguir alcançar aquele objetivo de fazer uma boa apresentação, de fazer uma boa prova, de conseguir um resultado positivo que seja uma aprovação, que seja uma efetivação em algo que eu esteja a fazer. Então, é muito comum, dentro desse cenário, a gente traçar objetivos. Então, você primeiro precisa melhorar a sua comunicação, você depois pode se preocupar com a sua postura corporal, você precisa lembrar também da sua forma, o seu público, com quem que você está falando, tudo isso entra dentro de um cenário de apresentação oral. Dentro de um cenário de apresentação escrita, você precisa saber qual que é o edital, quais são os conteúdos que você precisa saber. De repente tem um conteúdo ou outro que você tem mais dificuldade, que você precisa passar mais tempo nele, outros que você só pode revisar. Então, é natural a gente criar um caminho, um objetivo até alcançar o que a gente está querendo alcançar, que é o nosso objetivo final, é o que a gente vai conseguir com essa apresentação, com essa exposição. E por trás disso, dessa cobrança, desse objetivo, é importante a gente considerar o para quê, qual que é a função e o porquê, qual é a justificativa de estar fazendo essa escolha. Por que então que você precisa fazer essa apresentação oral? Por que então que você precisa fazer esse vestibular, esse concurso, essa prova? Por que ela é importante para você? Essa escolha, ela passa a ser sua, verdadeiramente, você quem quer, é sua conta em risco e você está satisfeito com essa escolha? Ou é porque seus pais pediram, seu trabalho exigiu, outras pessoas te influenciaram para ter essa escolha? Isso faz muita diferença na forma como a gente vai lidar com esse caminhar, com esses estudos. Porque se algo não der certo ao longo do caminho, eu tenho que saber quem que vai ser o responsável. Por isso que muitas vezes é mais complicado a gente assumir a nossa própria responsabilidade. Já falei aqui em alguns outros momentos que eu não gosto muito da palavra culpa. Não dá para eu assumir a culpa de que eu fiz algo errado, mas dá para eu assumir a responsabilidade daquela escolha que eu fiz. Percebe a diferença? Da mesma forma com as escolhas relacionadas às apresentações, às avaliações. Eu estou fazendo esse concurso porque eu quero, ou porque eu preciso do dinheiro, ou porque me falaram que é um bom concurso, porque todo mundo está fazendo e de repente tem um maior nível de exigência e realmente o salário pode ser bom, o cargo pode ser interessante. Por que eu estou fazendo essa escolha? E qual é a função? Para que dessa escolha? Eu estou escolhendo para ter um emprego, estou escolhendo para ter uma atividade a mais para fazer. Se eu estou fazendo uma prova, eu estou fazendo porque é importante para o meu futuro. Eu estou fazendo, então, para conseguir uma vaga na faculdade. Isso precisa estar muito claro na nossa cabeça, justamente para a gente saber qual que é a nossa parcela de responsabilidade sobre essa escolha. Nossa, mas isso é muito difícil, eu não consigo assumir que essa escolha é minha. É difícil. Mas não é impossível. E assumir que essa escolha é sua faz parte de você se responsabilizar também pelo que der e vier dessa escolha. Se passar, se não passar, e é nesse ponto que pega. Como que eu vou assumir que é minha responsabilidade, que o erro é meu se eu não passar? É algo que dói muito, é algo que de fato é muito difícil.
Só que esse é um passo importante para a gente conseguir se sentir mais seguro, mais liberto das nossas escolhas e das nossas preocupações. Pessoal que ainda está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Já adiantei alguns assuntos sobre ansiedade e as avaliações que a gente pode vir a ter ao longo da vida, tanto no ambiente escolar e acadêmico, quanto no ambiente profissional. E até aqui já falei de preocupações, de como isso interfere na nossa vida, de como isso interfere na nossa autocobrança, que é uma característica muito presente em pessoas com ansiedade. Falei aqui agora também do pra quê, a importância da gente entender qual que é a função e a justificativa, o porquê dessa escolha, pra gente saber o grau de responsabilidade que nós vamos ter sobre essa apresentação, sobre essa avaliação. Tudo isso faz parte e compõe a nossa escolha. E também o nosso empenho, o quanto de motivação vai estar ali. Se eu resolvo fazer uma prova porque os meus pais pediram, se eu não passar, que pena, tá vendo? Não deu. Ou se der alguma coisa errada, a culpa é dos meus pais, a responsabilidade é dos meus pais, porque eu nem queria estar aqui. Diferente de quando a gente assume que somos nós quem queremos fazer isso. E volto a falar que não só para as pessoas com ansiedade, mas passa a ser um ponto muito delicado, difícil de assumir, que nós fizemos alguma escolha e que ela pode sim vir a não ser a certa, ou pode não ter os resultados que a gente alcançou. Não tem problema, mas isso sim pode acontecer. E aí, dentro desse cenário todo de ansiedade, de preocupações, de medos, de angústias, de se vai dar certo ou não, se eu vou me responsabilizar por essa escolha ou não, se a culpa vai ser do meu pai ou não, na verdade, sim, não é incomum que passem a ter alguns sintomas, algumas questões de angústia, de preocupação, de insegurança, e que tudo isso pode gerar alguns sintomas muito presentes da ansiedade. A insegurança, a insônia, a falta de concentração, uma fome muito exagerada, mas dentro da ansiedade a gente também pode ter uma falta de fome, né? Falta de vontade de comer, e tudo isso prejudicar o desempenho dessa pessoa, desse concurseiro, desse aluno, desse profissional, e gerar ainda mais ansiedade, gerar ainda mais preocupação. Então, o que eu tô acrescentando em todo esse cenário que eu já citei até agora são como os sintomas da ansiedade podem intensificar todo esse cenário que já pode ser bem intenso pelas cobranças e pela opção de fazer uma avaliação ou pela exigência de ter que fazer uma avaliação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em um comentário. Oi, Ronald, boa noite. Sempre por aqui. De quais formas você trabalha a ansiedade com a pessoa? Ronald, a gente precisa primeiro entender que cenário que ela está inserida, né? Aqui hoje eu tô falando um pouco do cenário de avaliações, de exposição, que é um cenário que traz para algumas pessoas muita ansiedade, muita preocupação, muito medo. Considerando esse cenário, a gente precisa entender por que ela tem tanto medo. Por que a exposição é tão ruim? Por que ela tem tanto medo de se apresentar, se a gente está falando de uma avaliação oral? O medo da exposição não atinge todas as pessoas. Então, por que no caso dela atinge? Ela tem medo do julgamento, de não dar certo, de gaguejar, de errar, de esquecer. Mas por que todos esses medos são tão fortes, são tão intensos, a ponto de gerar ansiedade nela? Claro que assim, ansiedade a gente pode vir a ter nessas situações e pode ser extremamente normal. O que eu tô pontuando aqui é uma ansiedade um pouco mais intensa, que entra nos sintomas que eu mencionei, que eles podem ser realmente mais recorrentes. Sintomas de ansiedade a gente pode vir a ter em qualquer situação que a gente venha a ter ansiedade. Mas sendo de uma forma mais recorrente, mais intensa, ou seja, sempre que tem uma apresentação eu fico assim, sempre que tem uma prova eu me desespero, eu passo a não dormir mais, eu passo a perder o foco, a concentração, então aí já é algo mais recorrente, você entende?
Então, a primeira coisa que precisa considerar é que cenário é esse, que contexto é esse, que essa ansiedade está mais forte, está mais latente. E a partir daí a gente precisa entender os medos, porque ansiedade, medos, preocupações, elas estão todas muito juntas. Então, que medo é esse? Por que ele é tão forte? Se dentro da minha abordagem, né, da minha forma de entendimento, se tem algum fator familiar que agrava esse medo, o que ela passou em alguma outra situação que pode gerar esse medo, se esse medo de fato ele já aconteceu, alguma situação para que ela confirme esse medo, ou se ela está só imaginando que pode vir a acontecer, mas de fato nunca aconteceu. Então tem várias questões que a gente precisa avaliar dentro do contexto que gera ansiedade, entender como esses sintomas eles são, por que eles são tão presentes, por que isso é tão intenso, a ponto de conseguir ajudar e fazer e clarear a perspectiva de lidar com essas situações. Porque, no fim, as avaliações elas podem ser extremamente naturais. Pode ser uma forma da gente saber se entendeu, se não entendeu, o que vai ser apresentado. Então, as avaliações podem sim fazer parte da nossa vida. Dentro do contexto escolar, ela faz parte por alguns anos, porque a nossa forma escolar ainda é avaliativa. Mas em outros contextos, ela pode vir a acontecer ou não. Dentro do contexto de uma pessoa que escolhe um concurso público, se ela precisar fazer várias provas, como que ela vai lidar com a ansiedade dela nessas situações? Se ela vai fazer apresentações orais, que também são avaliações, dentro do trabalho dela, como que ela lida? É mais ou menos esse cenário que eu estou pontuando, é mais ou menos isso que eu entendo para lidar com o tratamento de ansiedade. Ronald, me diz aí, foi respondido? O que eu posso acrescentar? Qual que é a sua outra dúvida? Acrescentando os sintomas, retomando que eu comecei a falar um pouco deles, né, de alguns sintomas que são extremamente comuns da ansiedade, e aqui eu vou ressaltar isso, que a gente tem ansiedade, seres humanos têm ansiedade, é uma reação extremamente natural que a gente tem para se proteger dos eventos que vão acontecer, de situações futuras ou de situações que a gente ainda desconhece. Então, sentir ansiedade é natural, sentir os sintomas da ansiedade também é natural. Ter uma dificuldade para dormir, ter falta de apetite, ter, às vezes, uma sudorese nas mãos, tremor, aceleração do coração, ter, às vezes, uma falta de ar, tudo isso é natural. O ponto que, às vezes, a gente precisa ficar um pouco mais atento é se isso se repete com frequência, não só com avaliação, como é o que eu estou citando aqui, mas com outras situações também. Então, independente se eu estou fazendo uma apresentação ou não, é mais um fator de ansiedade. E aqui o que eu quero dizer é como lidar com essa ansiedade. Outro sintoma importante que a gente precisa lembrar é o desconto na comida. Às vezes as pessoas que têm ansiedade muito forte desenvolvem esse comportamento de comer muito mais. Parece que é a forma que elas acham para lidar com alguma falta ou com alguma necessidade, e também tem muito a ver com a relação que ela tem com essa comida, com os aspectos alimentares, de entender que a comida pode ser um fator pode ser tipo um calmante, pode ser uma forma para ela se sentir mais segura, se sentir mais calma depois que ela come. E isso, em situações pontuais, não necessariamente é patológico. Mas, se em toda a prova isso acontecer, se em toda a apresentação isso acontecer, isso pode vir a ser uma questão que pode trazer prejuízos, porque se isso for recorrente, ela pode engordar com uma certa facilidade e, dependendo do caso, esse ganho de peso pode ser prejudicial. Entende? E tem uma outra questão aqui, pessoal, que eu queria acrescentar ao contexto dos concurseiros, que gera muita ansiedade, que é o fator de pensar com frequência no concorrente, né? Na pessoa que pode estar concorrendo à mesma vaga que ele. Muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que estão estudando há mais tempo, tem pessoas que começaram hoje, e não é incomum uma certa cobrança do tipo, tenho que estudar cada vez mais. Não posso me dar ao luxo
de descansar, de dormir um pouco mais, de fazer algum hobby, alguma atividade física, porque enquanto eu estou perdendo esse tempo, outras pessoas estão estudando mais do que eu, e se elas estiverem estudando mais, elas podem vir a pegar a minha vaga. É uma frase um pouco clássica, que eu particularmente já ouvi algumas vezes de pessoas que estudam para um concurso público, por isso eu estou citando elas aqui. E uma colocação que eu acho importante a gente considerar é de que a gente sabe que muitas vezes o estudo, ele é fundamental. Mas a gente também conhece casos de pessoas que ficam tão nervosas na própria prova e que passam pela situação do branco. Elas esquecem. Elas não sabem o que fazer. E o branco gera ainda mais desespero. Porque eu sabia essa questão, eu já tinha visto isso na minha vida. E aqui eu tô falando de concurseiros, tá? Mas pode acontecer em situações escolares com adolescentes com muita frequência, ainda mais pensando em pais, pensando em vestibular. Eu já vi isso na minha vida, eu vi essa questão, mas agora eu não sei resolver ela. Não sei por onde começar. Conclusão? O fator emocional, como que a gente vai chegar e sobre o que a gente vai pensar em relação a essa prova, em relação a esse momento, também é muito importante para o nosso desempenho. Pensar se eu vou conseguir ou se eu não vou conseguir, se eu me sinto seguro ou não, se eu me sinto capaz ou não, porque às vezes eu tô ali penando, estudando, mas de verdade eu não vou passar. Eu vou fazer porque os meus pais estão fazendo muita questão, seria muito massa se eu passasse, mas assim, não vou passar. Esse pensamento pode gerar aquela ansiedade, pode gerar ainda mais preocupação e vir a trazer o tal do branco. Tá dando pra entender, assim, que cenário que eu tô querendo pontuar e como que a ansiedade se mostra nessas situações? E mostrar também que, mais uma vez, não tem problema a gente sentir ansiedade, só que a gente precisa aprender a lidar com ela. Então, se eu tô escolhendo fazer um concurso, vamos lá. Eu tô escolhendo porque eu quero ou porque os meus pais, meus amigos estão falando pra eu fazer. Dependendo de como é encarar essa escolha, já muda a forma de você aceitar consigo mesmo como que vai ser o seu desempenho. Você vai conseguir passar? Você não vai conseguir passar? É muita concorrência, eu sou incapaz, mas se é muita concorrência, por que você vai tentar então? Existe um cenário de questões que a gente precisa considerar para lidar com a ansiedade, porque justamente todas essas preocupações, esses pensamentos vão estar ali latejantes, próximo e pode vir a ser durante a prova também. E por isso, muitas vezes, o aspecto emocional é sim muito importante para o desempenho na prova também. E aí, fechando a ideia que eu comecei em relação ao tem que estudar cada vez mais, tem sim, o estudo é sim super importante, eu em momento nenhum quero dizer que não é, eu quero dizer que também é importante você estar atento às suas emoções em relação a essa situação, que ela pode sim te gerar muita ansiedade. Então, se eu estou muito preocupado, como que eu lido com essa preocupação? Eu fico pensando nela o dia inteiro? Eu converso com alguém? Eu tento solucionar ela de alguma forma? Eu esqueço? Não, besteira, não tem por que se preocupar com isso. Como que é a minha reação com essa emoção? Isso vai dizer muito sobre o seu desempenho também. E dessa forma, buscar aprender formas de lidar com sentimentos que entra o nosso acompanhamento psicológico. Entender qual é a sua forma de lidar com a sua cobrança, com a sua preocupação, com a ansiedade, com o medo. Porque os sintomas, eles podem sim aparecer, mas eles vão ser intensos. E se eles forem intensos ou não, muito tem da nossa responsabilidade de saber, de aprender a lidar com eles ou não. Sentimentos, eles são importantes para a nossa vida porque eles aparecem para sinalizar algo. Se acontecer alguma coisa que eu não estava esperando, eu posso ficar extremamente frustrada. Eu posso ficar super triste, super chateada. Não tem problema, tá tudo certo. Mas e agora? Estou extremamente frustrada. E aí?
Vou fingir que nada aconteceu? Vou deixar pra lá? Vou conversar com alguém sobre a minha frustração? Vou me permitir sentir essa frustração que é muito incômoda, mas ela vai passar. Os sentimentos, eles passam à medida que a gente se permite sentir. Se a gente ignora, engole, deixa pra lá, finge que não tá no nosso cenário, eles remoem, eles aparecem cada vez mais. Então, se permitir sentir é algo que precisa ser aprendido. A gente não aprende a sentir nossas emoções. Porque muitas vezes, desde o início, a gente escuta que engole o choro, deixa isso pra lá, não tem por que se preocupar com isso, isso é bobagem. Nada disso precisa de choro, não tem por que você tá assim. A gente, lá na infância, costuma a ser podado das nossas emoções. E aqui o que eu quero te dizer é que você não precisa, mas que você pode aprender isso dentro do processo terapêutico, que pode sim te ajudar a aprender a lidar com as suas emoções, a aprender a lidar com as suas preocupações e ansiedade em um contexto, por exemplo, que é o que eu tô falando hoje, que são as avaliações escolares, acadêmicas e profissionais. Faz sentido? E também é importante a gente aprender a lidar não só com os nossos sentimentos, mas também com os nossos pensamentos. Será que eu sou capaz? Acho que eu não consigo? Acho que eu não devo tentar? Eu vou começar e vou desistir, porque outras vezes isso já aconteceu também. Às vezes as pessoas têm tanto medo de errar que elas desistem mesmo no meio do caminho e depois não entendem por que elas não conseguem chegar até o destino final. Porque às vezes o medo de fracassar, o medo de errar é muito mais forte do que a vontade de chegar no objetivo final. Isso é difícil. A gente nem sempre percebe isso com facilidade. Mas entender o porquê dessa cobrança, entender o porquê desses pensamentos serem tão fortes. E aí de novo eu volto para a questão familiar. Será que você aprendeu tudo isso com alguém da sua família? Você deve algum resultado para algum deles? Você precisa mostrar que você consegue? E situações do tipo. Entende? E aí, gente? Pessoal que tá aqui comigo até agora, que tá fazendo sentido, não tá? Já tem alguns joinhas, tá entendendo que o pessoal tá entendendo? E não havendo mais dúvidas, a gente encerra essa live hoje, agradecendo, mas o canal está aberto, mas agradecendo muito a presença de todos, deixando cada vez mais disponível o contato comigo pelo direct, caso tenham dúvidas, queiram conversar um pouco mais sobre, vai ser um prazer compartilhar com vocês. E, mais uma vez, reforçar a importância de aprender a lidar com a nossa ansiedade nos diferentes contextos, como, por exemplo, o de vésperas de prova, que podem ser realmente situações muito importantes, a depender da situação de vida que cada um está, e não só entender que para alguns contextos, para algumas pessoas, as avaliações podem ser extremamente comuns ao longo de toda a vida, e aprender a lidar com essa ansiedade, com essa preocupação e com esse medo antes das avaliações pode ser extremamente benéfico para ela ter mais qualidade de vida perante essas situações futuras e tão importantes. Por hoje finalizamos, então. Muito obrigada a todos. Semana que vem tem mais. Um beijo!